Graça e paz, meus queridos irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui na sua casa. Nesse domingo, no dia do Senhor, é o dia que a igreja ela se reúne para louvar e glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Então, é dia de festa, é dia de louvor, é dia de render graças ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar, exaltar e bendizer o Teu nome por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nosso meio. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo vê, o Deus que não fica nada impune aos Teus olhos. Por isso nós Te louvamos, Senhor, porque nós temos um Deus em quem podemos confiar. Toma a primazia nesse lugar, Senhor, toma a direção deste culto, ó Deus, e que tudo aqui diga glória ao Teu nome. Assim nós choramos e Te agradecemos pelos méritos de Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo 3,16. Primeiro Timóteo 3,16 vai dizer assim, a palavra do Senhor. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou, que é 100% Deus, 100% homem, foi recebido na glória e um dia irá voltar para buscar a sua igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido. Mais uma vez. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até o seu chão, tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Então sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão, tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10.
Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versos 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10, vai dizer assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que vieram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, como vocês podem ver, meus irmãos, há perdão para mim e para você. Há perdão para o pior pecador da face da terra. A Escritura ela chega a nos dizer que se os nossos pecados forem como a escarlata, eles podem se tornar brancos como a neve. Escarlata é uma cor vermelha bem chamativa. Mas a Escritura ela nos dá essa certeza de que pecado confessado é pecado perdoado. Quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa alcança o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nesse momento nós estaremos orando, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando nossos pecados, fazendo oração silenciosa. Logo em seguida eu quero chamar aqui o presbítero Hugo para estar fazendo a oração audível. Amém? Oremos. Senhor e meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de mim que sou pecador. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, que tanto segue o caminho que é mau aos teus olhos, Senhor, porque pecamos dia e noite, fazemos o que é mal, Senhor, perante os teus olhos. Muitas vezes nos deixamos, Senhor, nos levar pelos nossos sentimentos maus, deixando de auxiliar o nosso irmão. Muitas vezes, meu Deus, sendo omissos na aflição de tantos, onde podemos chegar e confortá-los, Senhor, de qualquer maneira, diante da Tua palavra, mas ainda assim nos omitimos disso, Senhor. Pecamos, meu Deus, quando deixamos de fazer o que é reto e certo aos Teus olhos e damos vazão, Senhor, à nossa carne, para pecarmos e continuarmos pecando contra Ti, Senhor. Então, tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, e que possamos, meu Deus, a cada dia mais, arrependidos e prostrados, Senhor, aos Teus pés, clamar por perdão, clamar, Senhor, pelas Tuas misericórdias que nos sustentam a cada dia, e que somente, Senhor, pela Tua graça estamos aqui para louvar e cultuar, engrandecendo o Teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 110 do nosso cenário. 110A.
Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Salmo 116, meus irmãos, dos versos 12 a 14. Salmo 116, dos versos 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos tirando o período de louvor e também está aberto o espaço e oportunidade para os irmãos que quiserem dizimar e ofertar, tá? Nós temos o gasofilácio aqui, nós temos o QR Code nos bancos, QR Code no boletim, tá? Os irmãos que nos assistem pela transmissão, está aparecendo aí os dados bancários da nossa igreja, e nós temos muitos compromissos, né, a honrar. Então, você pode estar dizimando, ofertando aquele que Deus está, nossos visitantes também, aqueles que nos assistem, se Deus tocar no seu coração em ajudar esta obra, fique à vontade, Deus lhe abençoe. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Queridos, essa primeira canção que nós vamos cantar fala sobre um Deus criador, fala sobre seus atributos, alguns atributos da criação, a sua soberania, a sua onipotência. E eu acredito que não só eu acredito, mas a Escritura vai nos dizer que essa é a forma que Deus santifica o seu povo, contemplando a sua glória, a sua beleza, se maravilhando com seus atributos. É assim que nós somos transformados, não simplesmente deixando de fazer coisas, mas o nosso coração, que é tão pecaminoso, ele é
inclinado, ele é transformado de uma forma que nenhum ser humano consegue fazer. Nós não estamos aqui simplesmente para uma mudança ética e moral. Nós queremos que de fato o nosso coração esteja inclinado ao Senhor, que nós desejemos ao Senhor, que nós olhemos para a glória, para a beleza, para os atributos dele, o nosso coração esteja rendido. É isso, não simplesmente deixar de fazer coisas e sermos simplesmente religiosos que não cometem pecados que a sociedade condena, mas nós queremos que o nosso coração seja transformado, e a gente vai ser transformado pela sua misericórdia e graça ao contemplar a beleza, a grandeza, os atributos desse Deus. Vamos cantar essa canção que fala que somente Deus criou o mundo, o ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu,
seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a vida ao seu nome. Trazer oferendas, entrar nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, os povos consoante a sua fidelidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Podermos louvar a Ti através de Cristo e dos seus méritos. E a nossa oração é que pela Tua misericórdia e graça o Senhor conduza a Tua igreja através da exposição fiel da Tua palavra. Exorta-nos, confronta-nos e ajuda-nos, Pai, a nos parecer mais com Teu Filho Jesus, para o louvor, para a glória do Teu santo nome. É em Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Reverendo Hudson. Irmãos, podeis assentar. Esse é o reverendo Hudson Tiago, tá? O reverendo Hudson, ele foi um dos indicados, ele é um dos pré-candidatos, tá certo? Que possivelmente irá ocorrer dia 27 de julho. Por que possivelmente? Porque, como foi dito, todos os pré-candidatos ainda irão passar por um crivo do conselho, uma avaliação do conselho, podendo serem aprovados ou não para concorrer. Então, reverendo Hudson é um dos pré-candidatos e já tive a oportunidade de vê-lo pregar e Deus abençoe. O púlpito é seu, tá certo? Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um domingo, mais um dia do Senhor. Trago aqui o abraço da minha família, minha esposa e meu filho, né, que ficaram lá no Goiás. Eu sou daqui, mas estou pastoreando lá no momento. E também trago um abraço da minha igreja, Igreja Presbiteriana de Alexânia. Nesta manhã, irmãos, nós vamos meditar no Antigo Testamento. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta menor Naum. Naum, capítulo de número 1.
Naum, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 10. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, de podermos, com as nossas portas abertas, termos a palavra na nossa própria língua e assim, Senhor, chegarmos diante do teu trono da graça para sermos edificados, confrontados, conformados segundo a imagem de Cristo. Que eu venha ser um mensageiro a entregar a mensagem do noivo ao coração da noiva, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Marcos, no final do capítulo 4, nós temos uma história que, apesar de bem diferente do texto que acabamos de ler, nos lembra muito o contexto do reino de Judá no livro de Naum. Marcos conta que Jesus estava atravessando o mar e no meio daquela travessia o barco é pego por um forte vento. E os discípulos, mesmo com Jesus no barco, ficam apavorados. Enquanto isso, Cristo permanecia dormindo. A confiança dos discípulos estava abalada pelo medo da morte, a ponto deles dizerem: Mestre, não te importa que pereçamos? Os ensinamentos de Jesus foram deixados de lado, os milagres que Jesus fez até aquele momento foram esquecidos, o medo de morrer tomou conta dos seus corações. No contexto de Naum, a Assíria era como uma tempestade que destruía tudo ao seu redor. Era o povo que oprimia Judá, causava pavor e temor em todas as nações. Eles eram, meus irmãos, a maior potência militar da época e dominavam os povos com mãos de ferro. Naum escreve na época em que os reinos estão divididos depois da morte de Salomão. A Assíria arrancou o reino do norte da sua terra, que era Israel, e agora oprimia Judá, que era o reino do sul. Judá estava com medo de que a destruição chegasse permanentemente até eles também, como se o Senhor tivesse virado o rosto, tivesse se esquecido da sua aliança, como se estivesse num sono profundo e não fosse mais despertar. Eles esqueceram os feitos grandiosos do Senhor, a saída do Egito, a conquista de Canaã. Tudo o que eles viam era opressão e caos. Então vem a palavra do Senhor através do seu servo Naum, e o nome desse profeta significa conforto, e ele não poderia ter um nome melhor, pois ele traz um oráculo de juízo contra a Síria, e esse juízo sobre Nínive significava a libertação de Judá. Naum foi contemporâneo de Jeremias, Abacuque, Sofonias, e nós sabemos muito pouco sobre ele.
pois nos textos dos profetas menores o foco geralmente está todo na profecia. Nínive era a capital do Império Assírio e tinha cerca de 100 mil pessoas. Era uma das maiores cidades do Oriente. O próprio Jonas, no seu livro, afirma que demorou 3 dias para atravessá-la a pé. Falando de Jonas, é no seu livro que ouvimos falar de Nínive como sendo um alvo da misericórdia de Deus. Quando de maneira maravilhosa, Deus cumpre o seu propósito através daquele profeta, levando a mensagem de redenção para aquele povo, ainda que Jonas não quisesse fazer isso. Naum é, por assim dizer, meus irmãos, uma sequência do livro de Jonas, onde o Senhor dá o seu destino final a Nínive. Um comentarista aponta que essa profecia sobre Nínive tem um objetivo duplo. Em primeiro lugar, indicar uma conexão entre a destruição da capital do Império Assírio e o propósito divino da salvação. E em segundo lugar, tirar desde o início qualquer dúvida sobre a realização do julgamento de Deus. Então, meus irmãos, Naum é um homem desconhecido, de origem incerta, falando contra o maior império que havia na sua época. O que sabemos é que Naum anunciou a queda de Nínive no momento mais próspero da Síria, uma queda violenta, retumbante, e Naum não recuou, apesar do conteúdo da sua mensagem. Ele fez como Micaías, que diante do rei Acabe disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Logo, um fato que fica claro para nós é que Deus cuida do seu povo no meio da opressão e da perseguição. Foi assim no Egito, quando o Senhor escutou o clamor do seu povo. Também no tempo dos juízes, quando o povo sofria opressão dos midianitas, dos filisteus, quando o povo entrou em guerra contra si mesmo. Foi assim no cativeiro babilônico, onde mesmo distante de Jerusalém, o Senhor preservou homens fiéis como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como no Novo Testamento, ele cuidou das igrejas perseguidas, desde a perseguição que ocorre em Atos até em Apocalipse. Dessa forma, meus queridos, nós não podemos entender a profecia de Naum como sendo algo obscuro, distante, num contexto histórico muito diferente do nosso, mas como um vivo conforto para a igreja hoje, pois Naum aponta para o julgamento de Deus contra os seus adversários, quando o leão da tribo de Judá rugirá com toda a glória e poder. Um pastor chamado Mark Dever, no seu livro A Mensagem do Antigo Testamento, declara que a mensagem geral do livro de Naum é: Deus está no comando. E de fato, essa leitura é precisa, pois diante da nação que se achava dona do mundo, Naum expõe a soberania do Senhor de Judá sobre todas as nações e sobre todo o universo. Pois aqui nós não temos um comando cego, mas Naum mostra, com base nessa verdade, porque a igreja, porque nós devemos nos refugiar no Senhor. E nós devemos nos refugiar no Senhor, em primeiro lugar, porque Ele é vingador. No verso 1, meus irmãos, nós vemos a palavra sentença aparecendo. E essa palavra no hebraico significa peso. Ela é usada no mesmo sentido pelo profeta Isaías e Jeremias. E Nínive foi condenada por sua arrogância e por sua crueldade. Arrogância porque os assírios tinham plena confiança no seu exército e na sua muralha. Muralha essa, amados, que tinha 12,5 km de extensão, 30 metros de altura e um fosso de 50 metros de largura entre um muro e outro, além do rio Tigre, que servia como uma proteção natural. Crueldade pelo relato histórico do que os assírios faziam nas suas batalhas. Eles esmagavam os crânios dos seus adversários, desmembravam as pessoas, empalavam as pessoas. É por isso que lá no livro de Jonas, Jonas diz: eu não quero ir para essa cidade porque esse povo ele é sanguinário. Mas, passada aquela geração para quem Jonas pregou 100 anos antes, chega finalmente a sentença de Deus. O Senhor é colocado pelo profeta como o grande vingador do sangue do seu povo. Veja comigo o verso 2. O Senhor
é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. No Antigo Testamento, nós temos uma figura chamada de vingador de sangue. Alguém que era usado para tirar a vida de um indivíduo que tivesse cometido homicídio de forma dolosa, como vemos apresentado no livro de Números. Por isso, usando dessa figura, o profeta dá aqui a sua sentença e logo mostra quem executaria essa sentença. E para que fique claro o caráter disso, só nos 10 primeiros versos de Naum, 9 vezes aparecem palavras ligadas a indignação, ira e vingança. A palavra zeloso, amados, tem um sentido no original de ciumento. Algumas versões até trazem essa tradução. E zelo nas escrituras não tem a ideia de um cuidado de manutenção, como em nosso uso comum. Até nós chamamos, né, as pessoas que cuidam dos prédios de zeladores. Contudo, a ideia de zelo na escritura está mais ligada a guardar, proteger, a ser aquele que luta, a ser aquele que defende, como um vigilante, como um animal que protege os seus filhotes. Mas assim como a ira de Deus é santa, pois é justa, os seus ciúmes, o seu zelo é santo, pois tem como propósito glorificar o seu nome para com a sua noiva, o seu povo pactual. Esse zelo se vira até mesmo contra Israel e contra Judá, no contexto de idolatria. O Senhor, ele se volta contra o seu povo, porque o seu povo o trai. O profeta Oséias fala o seguinte: não te alegres, Israel, não exultes com os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Lembramos claramente quando Deus profere o segundo mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 5. Ele diz que nós não devemos adorar através de imagens. E qual é o motivo? Porque Deus é zeloso. Deus não permite que a sua glória seja dividida. Israel era propriedade exclusiva dele, descumpriu seus mandamentos, e agora o Senhor se voltava contra eles também. Reis maus, tanto em Israel como em Judá, permitiram que o povo caísse em idolatria. Deus não abre mão da sua santidade, e por isso o povo de Israel foi severamente punido com o exílio. E a Assíria, esse mesmo povo que aqui está sendo sentenciado, foi usado como instrumento do juízo. Peço aos irmãos que abram comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 13. Segundo livro dos Reis, 17, a partir do verso 13. Não desmarque o livro de Naum. Nós faremos isso algumas vezes, seguindo o princípio confessional de que a Escritura interpreta a Escritura. Segundo Reis, capítulo 17, a partir do verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. É fato, meus irmãos, que Judá também passaria pelo exílio. Judá seria levada pela Babilônia. A diferença, meus queridos, é que quando o Senhor pune os seus filhos, o faz para discipliná-los. Contudo, para os seus adversários, só existe vingança e indignação. Fora da graça, só existe condenação pelo pecado. Vemos claramente, meus queridos, que dentro de uma linha de sucessão, Nínive é uma das grandes cidades que caem debaixo da ira de Deus. Foi assim com Sodoma e Gomorra, com Tiro, Sidom, também com a antiga Babilônia e até mesmo com Roma isso acontece.
Os homens maus imaginam que porque a sua perversidade é momentaneamente permitida, eles então ficarão impunes. Nós não precisamos ir longe, meus irmãos. Basta vermos o noticiário, nós vemos a violência, a depravação dos nossos dias. Os homens podem esquecer dos crimes cometidos, mas o Senhor não esquece dos pecados. Voltando para Naum, capítulo 1, verso 3, veja o que é dito. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Por isso a Escritura diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A ira de Deus será derramada através do seu vingador, e esse vingador não é outro senão Cristo. Ele vingou o sangue que os assírios derramaram, ele vingou o sangue de Abel derramado em Gênesis, até o sangue da igreja que hoje é perseguida, pois ele diz: a mim pertence a vingança. E sabemos que a sua vitória contra os assírios, anunciada por Naum, aponta para o dia em que ele fará os perseguidores da igreja, aqueles que odeiam o seu nome, pagarem por suas atrocidades. Sabemos que a vingança de Deus é cumprida. Contudo, aqui não foi por causa da justiça de Judá que Deus executou a Assíria. Não é porque a igreja é justa em si mesma que ele destrói os seus perseguidores, mas porque a igreja foi justificada, purificada no sangue de Cristo. Pois nós, meus irmãos, ao olharmos para a nossa justiça imunda, ao olharmos para a santa lei do Senhor, vemos que, na verdade, deveríamos ser objetos da ira e da indignação de Deus. Em nós mesmos não há nada que justifique a misericórdia do Senhor, não há justo, não há nenhum sequer. Deveríamos ser alvo do zelo e da indignação do Senhor. E nesse momento, você pode se perguntar: se Deus não inocenta o culpado, isso não sou eu que estou falando, nós lemos na Escritura, como podemos entrar no reino dos céus? Como seremos salvos? Como não seremos consumidos pelo zelo do Senhor? Paulo responde em 2 Coríntios capítulo 2, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda em Colossenses, Paulo também fala que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Assim fica muito claro para nós as palavras do profeta Isaías, que diz que ele foi traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Cristo nós fomos inocentados. Cristo se fez culpado para que nós nos tornássemos justificados. E aqui nós temos essa verdade. Cristo sofreu a vingança dos nossos pecados na sua própria carne. Por isso, os mártires que clamam não têm justiça própria, mas foram purificados, como nós vemos em Apocalipse capítulo 7. Eu peço aos irmãos que abram comigo também nesse texto, Apocalipse capítulo 7, a partir do verso de número 14. Apocalipse 7, a partir do verso 14. Assim diz a palavra de Deus. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima.
é no sangue do Cordeiro que a pureza é estabelecida. Por isso podemos nos refugiar no Senhor, porque a Ele pertence a vingança, mas ao seu povo Ele dá a salvação. Em segundo lugar, irmãos, podemos nos refugiar no Senhor, porque Ele é guerreiro. É o que vemos na segunda parte do verso 3 até o verso 6. Duas figuras muito comuns nos livros dos profetas menores são o dia do Senhor, que é o momento da ira do Senhor, e o guerreiro divino, que é aquele que exerce essa vitória. Então Deus não é somente um vingador que executa a justiça, mas é um guerreiro que vai para a batalha. A imagem que Naum descreve é de alguém vindo pelos céus, sobre as nuvens, e uma vez que ele chega, tudo treme com a sua glória e com o seu poder. Nós vemos uma descrição semelhante em Miqueias capítulo 1, onde o profeta diz: porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Para aqueles que são mais jovens, ou talvez não tão jovens, mas que assistiram aqui o filme dos Vingadores, podem se lembrar a imagem de Thor descendo dos céus e batendo com o seu martelo e tudo tremendo ao redor dele. Obviamente, irmãos, inspirado em várias e diversas imagens de deuses durante a história, e aqui Naum evoca essa visão. Deus descendo do céu e fazendo tudo tremer, fazendo tudo ressoar com a sua glória e com o seu poder. Tamanha a presença e o poder do Senhor, que nem os raios de uma tempestade, nem o vento de uma tormenta são capazes de infligir mal algum. Pelo contrário, ele anda no meio disso, como Cristo que andou no meio da tempestade para encontrar os seus discípulos, e até as nuvens, altas e distantes para nós, não passam de poeira para Deus. Moisés descreve que foi nas nuvens que o Senhor desceu para lhe entregar a lei. O Salmo 68 fala que as nuvens são a sua carruagem. Essas figuras apontam para a glória, para a majestade de Deus. Da mesma forma que através da sua palavra Ele criou todas as coisas, Ele tem o poder para a qualquer momento destruí-las. Os mares secam, os rios minguam, Ele é quem os possui. Até Bazã e o Carmelo com as suas florestas, com seus cedros imponentes, com seu gado, que encantavam os olhos das pessoas, tudo isso some diante do Senhor. O monte mais imponente se curva diante dele, a flor mais bela murcha diante da sua majestade. A criação responde à glória e ao juízo de Deus. Veja rapidamente o verso 5. A imagem aqui, meus irmãos, nesse verso 5, é de algo tão grande, tão pesado, que a própria terra não suporta, ela racha. As montanhas estão nesse mundo há mais tempo do que qualquer um de nós. Uma pedra é mais dura do que os nossos ossos, e nem eles suportam o Senhor. No Antigo Testamento, o guerreiro divino venceu os egípcios, os cananeus, os assírios e os babilônicos, mas a maior vitória desse guerreiro divino não foi vencida com a espada, mas com uma cruz. No dia da sua morte, a criação respondeu, o céu ficou negro, a terra estremeceu. Então o pecado, a morte e o diabo tiveram seus destinos selados, porque naquele dia de humilhação, de tortura, naquele dia de morte, Cristo conquistou a exaltação, a liberdade e a vida, pois o seu fim não foi na cruz, mas ele está vivo. O nosso breve catecismo, na pergunta 28, diz assim: em que consiste a exaltação de Cristo? A resposta é: a exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, subir ao céu, estar assentado à mão direita de Deus e em vir para julgar o mundo no último dia. Vemos esse guerreiro divino descrito por João em Apocalipse de forma vívida e assombrosa, com toda a sua glória. Abra comigo agora em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 11. Apocalipse 19, a partir do verso 11, assim diz a palavra do Senhor.
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse guerreiro divino, além de ser um vingador, além de ser um guerreiro, também é um rei, também é um regente. Por isso, irmãos, em terceiro lugar, podemos nos refugiar no Senhor, porque Ele é o rei. Vemos que o profeta mostra como o castigo será executado através do poder do Senhor, como um maestro que faz com que os diferentes instrumentos musicais estejam em harmonia para cumprir o grande propósito. É através das obras da providência que ele ordena todas as coisas para a sua glória. O nosso Catecismo Maior, na pergunta 18, fala o seguinte: quais são as obras da providência de Deus? E é dito ali: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua glória. É exatamente como está no verso 8 de Naum, capítulo 1. Com inundação transbordante, o Senhor acabará com esta cidade. O rio Tigre, amados, era um escudo para Nínive, e este rio seria utilizado para derrubar sua muralha. Deus governa sobre a criação e sobre as nações. Como já vimos, é com cetro de ferro que ele as despedaça. Lembramos quando Deus, por causa do pecado do homem, através de grande chuva, eliminou quase toda a raça humana. E no Êxodo, quando o faraó, com o seu coração de pedra, maltratava o povo de Deus, o Senhor usou a própria criação contra ele. Então vemos no verso 9 que essa destruição que o Senhor infligiria com a própria criação seria de uma vez por todas. É como se ele dissesse: o que você está pensando? Ele se levantará uma só vez, só uma palavra, só um ato. O homem é como a neblina diante do Senhor. Isso nos lembra, amados, da nossa pequenez e da nossa arrogância. Nos desmascara diante da nossa incapacidade de controlarmos qualquer coisa. Se não controlamos os cabelos da nossa cabeça, quanto mais parar uma inundação, ou uma seca, ou uma tempestade. No verso 10, Naum usa uma imagem do campo, falando que eles se entrelaçam como espinhos, ou seja, de forma maliciosa, eles se unem para causar o mal. Ora, quem já limpou um terreno sabe que ao lidar com espinhos e ervas daninhas, eles são jogados no fogo. Assim como João Batista fala da palha que é separada somente para queimar. No mesmo verso, o profeta fala também da bebedice. Um historiador, meus irmãos, relatando a queda de Nínive, nos conta o seguinte: que o último rei da Assíria, chamado Sardanápalo, derrotou 3 vezes o inimigo que estava sitiando a cidade. Então, depois dessas vitórias, ele decidiu dar uma grande festa e beber bastante. E foi exatamente nesse momento, quando o rei e o seu exército estavam bêbados, que o inimigo atacou mais uma vez e destruiu a cidade. Nós temos um ditado que diz: isso é mais fácil do que dar tapa em bêbado. Um homem cheio de bebida não pode se defender, não tem pleno juízo, ainda que ele se ache cheio de coragem e de força. Um homem desses não está no estado de luta. E assim, meus irmãos, são todos aqueles que acham que podem resistir ao Senhor. São como bêbados, embriagados com o seu próprio ego. Deus resiste aos soberbos
E Nínive era o símbolo da soberba na sua época. A cidade impenetrável, o exército invencível, a riqueza incalculável. Mas só existe um rei verdadeiro. E ele ainda nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ainda que sejamos arrogantes, ainda que sejamos soberbos, o Senhor chama ao arrependimento. Haverá um dia em que o rei virá para buscar a sua noiva. Nesse dia não haverá caverna nem toca onde se esconder. Nínive caiu, o mundo perverso que nós vivemos cairá. Como o apóstolo João anuncia na queda da Babilônia, em Apocalipse 18, verso 21. Um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será achada. O regente do universo é o Senhor. A sua justa ira não se apagará no inferno, onde a sua presença punitiva se fará presente de dia e de noite. Como nos mostra, mais uma vez citando aqui, o nosso Catecismo Maior, a pergunta 89, que diz: o que sucederá aos ímpios no dia do juízo? E a resposta, meus irmãos, deve nos fazer tremer. A resposta diz: no dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sobre clara evidência e plena convicção das suas próprias consciências, terão pronunciadas contra si a terrível, porém justa, condenação. Serão excluídos da presença favorável de Deus, da gloriosa comunhão de Cristo com seus santos e com todos os santos anjos, e serão lançados no inferno, para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Assim, diante de Deus como vingador, somos culpados. Diante de Deus como guerreiro, somos frágeis. Diante de Deus como rei, nós somos impotentes. O que podemos fazer diante de tamanha glória, justiça, santidade e poder? Para onde correremos? Veja comigo novamente, Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. No meio desse texto de juízo, de peso, de vingança, o Senhor nos lembra que ele é bom. E a palavra utilizada aqui para angústia é a mesma que está no verso 9. Isso nos mostra, meus queridos, que o único refúgio contra a ira de Deus é o amor do próprio Deus. Aquilo que na teologia é chamado de simplicidade do Senhor fica muito claro aqui. Porque o Deus que é o destruidor dos seus inimigos é o refúgio do seu povo. O pastor que afugenta os lobos é aquele que apacenta as ovelhas. Assim como o leão rasga as suas presas com a sua boca, ele com todo cuidado pega os seus filhotes com a mesma boca. Assim como um crocodilo é capaz de arrancar a perna de uma pessoa com a mordida, ele também choca os seus ovos com os seus dentes. Assim como durante as pragas do Egito havia intensa escuridão em toda a terra, mas o povo de Israel continuou com luz. Assim como no Egito também o anjo da morte matou todos os primogênitos, mas aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro foram preservados. Ele é o Deus Altíssimo, quem habita no seu esconderijo descansará à sombra daquele que é onipotente. Nós nos escondemos no refúgio e a angústia não se abate contra nós. É na sua palavra que ele enche o seu povo de esperança, como no período do cativeiro, quando o povo de Judá, meus irmãos, esse mesmo povo que está recebendo essa profecia, foi levado em cativeiro, perdeu o seu trono, perdeu a sua terra, perdeu o seu templo, mas tinha a promessa de que o pacto do Senhor seria mantido, e esse povo cantava ao Senhor salmos de lamento,
mas também cantava salmos de confiança no Senhor, como o Salmo 46. Abra comigo neste belíssimo salmo, Salmo de número 46. Salmo 46. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que esperança teve o povo de Judá quando cantavam essas palavras. E quando Naum, no meio da adversidade, declarou que o Deus de Israel é a sua fortaleza, o rochedo da sua salvação, pois Deus conhece todos os que se refugiam nele, sabe quem são. Sabemos que na Escritura, amados, a ideia de conhecer e de eleger são intimamente ligadas, como Cristo afirma que conhece as suas ovelhas. Como Paulo nos mostra que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo e ainda afirma que aqueles a quem conheceu, a estes predestinou. Verdade essa que deve ser uma certeza nos dias de insegurança do nosso coração. Deus cumpre a sua aliança, por isso podemos crer com todo o nosso coração nas palavras que dizem: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pois é por causa do Senhor, meus irmãos, que nós temos certeza da nossa perseverança, mesmo sofrendo nesse mundo. Nós somos odiados, perseguidos, nos nossos dias, muitos têm o seu sangue derramado, nós vemos ataques brutais a cristãos em países com governos tirânicos, vemos, meus irmãos, na própria corrosão da cultura, o abandono da verdade, pervertendo ainda mais a nossa sociedade, porém a igreja é preservada e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, porque a igreja está em Cristo, sua fortaleza, o seu refúgio, ela não cairá nos dias da angústia. Se você está aqui nesta manhã, mas você ainda não está em Cristo, talvez as muralhas que você construiu no seu coração, tão bem feitas e tão altas, tenham caído hoje. Pois assim como o Senhor conhece cada palmo do universo, Ele conhece cada palmo do seu coração. Então você que não está em Cristo, não se engane, não ache que os portões do refúgio ficarão abertos para sempre. Assim como no dia do dilúvio, a arca foi selada e somente quem estava dentro da arca foi salvo. Assim também, somente aqueles que estão na aliança do Senhor em Cristo serão salvos. As pessoas podem fazer um Deus cor-de-rosa e de pelúcia, podem dizer que Deus, por ser bom, não vai punir ninguém, mas esse não é o Deus revelado nas Escrituras, e sim um ídolo para se conformar ao desejo do homem de pecar impunemente. Vemos como Naum põe lado a lado a justiça e a bondade de Deus. Todo aquele que se colocar diante do Senhor, sem estar com suas vestes purificadas no sangue do Cordeiro, será alvo da justiça, da vingança
e da indignação de Deus, pois é réu condenado pelos seus próprios pecados. Arrependa-se, pois Deus pergunta: o que você pensa contra mim? Sem Cristo, nós podemos nos encher de objetivos pequenos, que aos nossos olhos são grandes. Talvez sejam realizações acadêmicas, talvez seja a estabilidade financeira, talvez sejam questões e situações do seu dia a dia. O Senhor diz que você se refugie nele, mas você confia nas muralhas que você construiu. Mas a palavra diz: se o Senhor não constrói a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Por isso, arrependa-se, pois não há outro refúgio no dia da angústia, somente Cristo. Os que estão nele jamais serão lançados fora, mas serão preservados pelos séculos dos séculos. Para aqueles que estão em Cristo, ainda me permita apresentar alguns usos rápidos desse texto. O primeiro uso: você é chamado a confiar na justiça de Deus, pois Ele não deixa o pecado impune. Nada escapa ao seu controle. À sua vista estão as obras de todos os homens. Nós olhamos para a corrupção, para o assassinato, para a perversão da nossa sociedade, e o insensato pensa no seu coração: não há controle, não há Deus, mas Ele está no comando e exercerá a sua justiça contra o mal. Por isso, não confiemos em carros, em cavalos, mas na justiça de Deus. Não foi o próprio Jesus que disse que aqueles que têm fome e sede de justiça seriam fartos? O segundo uso: Judá precisou estar debaixo do jugo para se refugiar então somente em Deus. Por isso devemos ter conforto no seu zelo. O zelo do Senhor, meus irmãos, nos protege, inclusive de nós mesmos. Quantas situações terríveis em nossa vida trouxeram aprendizados profundos. Quantas vezes não aprendemos a sermos mais pacientes, mais amorosos, depois de passarmos pelo cativeiro, depois de passarmos pela aflição. O Senhor, meus irmãos, nos mostra de que o seu cuidado está inclusive na sua disciplina contra nós. Pois se o nosso corpo sofre com a doença, Deus preserva a nossa alma. Se a nossa mente é afligida pela culpa dos nossos pecados terríveis, a sua graça nos consola com o seu perdão. Infelizmente, muitos de nós aqui presentes podemos ter finais trágicos, ter bens subtraídos e perdermos pessoas que amamos. Eu queria poder dizer que não, mas isso seria uma mentira. Mas antes de questionarmos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, devemos nos lembrar das palavras de um pastor chamado Mark Jones, que ele diz o seguinte: só existe uma pessoa plenamente boa, Jesus Cristo, e ele sofreu a maior injustiça possível ao ser pendurado na cruz, para que nós, os culpados, fôssemos justificados. O terceiro uso, meus irmãos: ainda devemos confiar na bondade de Deus, como declarada no verso 7. Pois se Deus é bom, devemos descansar na sua providência, devemos amar a sua vontade e os seus desígnios, pois a sua vontade tem por fim formar o caráter de Cristo em nós, nos tornar a cada dia mais parecidos com aquele que nos criou e nos salvou. Cristo confiou intensamente na providência de Deus, sabendo que as injustiças, sabendo que as dores, os escárnios que ele sofreu eram para a glória de Deus. Por isso, quando formos oprimidos e perseguidos por causa de Cristo, nos lembremos do conforto e das palavras de Naum, quando ele trouxe para ajudar. Lembremos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O quarto e último uso: devemos nos arrepender de buscar conforto e segurança naquele que não é o Senhor. Pois, mesmo nos declarando parte do povo de Deus, quantas vezes, meus irmãos, nos pegamos confiando na força do nosso braço? Quantas vezes esquecemos que tudo que recebemos vem da graça de Deus? Como a maioria dos que saíram do Egito não entraram em Canaã,
porque os seus corações ainda estavam na terra da escravidão. Nós somos enganados pela soberba, pela ingratidão, e nos vemos caindo em pecados que deveríamos abandonar. Então somos por Deus derrubados, humilhados, para que tenhamos esperança somente na aliança que Ele fez conosco. Então, não nos dobremos ao engano do nosso coração, que confia em homens, que confia em ideologias políticas, que confia em força bruta, pois o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos lembramos novamente do texto de Marcos, capítulo 4, quando os discípulos estavam apavorados com as ondas engolindo o barco, com o vento batendo de um lado para o outro, e eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos. Jesus estava dormindo, mas ele acorda, ele se ergue e diz para o mar: aquieta-te, emudece, e o mar obedece imediatamente. E os discípulos, cheios de temor, dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a esperança se esgota, quando o mal parece invencível diante de nós, lembremos de que o Senhor está no comando, e Ele nos diz, através de Naum: o Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tua bondade, por teu amor sobre nós. Sabemos que somos indignos, sabemos que somos fracos, sabemos, ó Pai, que de ti não merecemos coisa alguma, mas no Senhor encontramos pleno refúgio, pois o Senhor é amoroso, misericordioso e nos salvou, nos elegendo antes mesmo da fundação do mundo. Com essa certeza, ó Pai, nós te pedimos que nos console e nos confronte, Senhor, para que de fato busquemos refúgio somente em ti. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Como é bom a gente saber e ter essa confiança que nós servimos um Deus em que nele nós podemos nos refugiar. É melhor se refugiar no Senhor do que nos príncipes. Amém? Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus. Vamos explorar mais um pouco o reverendo Hudson aqui. Ele vai estar fazendo a oração final e impetrando também, estará impetrando a bênção apostólica. Logo em seguida, irmãos, sentem que a gente tem alguns avisos aí, tá bom? Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus, o teu povo da aliança aqui reunido, ó Pai, te agradece pelo privilégio de podermos te cultuar. Te agradece porque, através da tua palavra cantada, lida, exposta e aplicada, nós podemos, Senhor, ouvir a tua voz. Te pedimos, Senhor, que o nosso coração venha a ser terra fértil para esta semente. Nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti. E tendo a certeza de que a tua palavra nos santifica, possamos prosseguir na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nessa terra. Nos guarda, nos protege, Senhor, nos dá um restante dia do Senhor abençoado, um dia de descanso, um dia para revigorar as nossas forças, ó Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção, povo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Meus irmãos, temos aqui, primeiramente nós queremos saber quem nos visita, né? Conhecer os nossos visitantes. Quem nos visita, quem está nos visitando no dia de hoje, pode ficar de pé, podem ficar de pé, os que nos visitam. Nós temos esse casal aqui, nós temos ali as amadas irmãs, os irmãos mais próximos aí podem dar, nós temos a irmã ali atrás também, pode estar cumprimentando, dando as boas-vindas. Tá certo?
Deus abençoe grandemente vocês, tá? Que nos visitem, as portas vão estar sempre abertas, tá certo? Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, nossos próximos aniversariantes estarão aniversariando dia 2, tá? Dia 2 de julho será a nossa irmã Maria a apresentação, tá? A gente vai comer esse bolo lá, tá? Se Deus quiser. E o irmão Miqueias Costa, tá? Então no dia 2, os irmãos que lembrarem poderão estar mandando uma mensagem, né? Uma palavra de carinho aos queridos irmãos, tá certo? Também tem um outro aviso aqui, irmãos, dia 19 de julho, tá? Vai ter uma noite aqui na igreja de louvor e adoração, tá certo? Então, noite de louvor e adoração aqui do dia 19 de julho às 19 horas, tá? Só venha, traga seus filhos para que todos possam louvar e adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos. Reverendo Hudson estará indo à porta, nós temos esse costume aqui para cumprimentar os irmãos, tá certo? Deus abençoe e até mais tarde, se Deus quiser.